Boa noite, irmãos. É uma satisfação muito grande estar com os irmãos neste domingo, dia 17 de maio, em que estamos começando mais uma programação do culto evangelístico das nossas igrejas, mesmo em tempo desta quarentena. Nós sabemos que nós estamos lutando contra um vírus invisível. E aí os irmãos em casa devem orar, devem meditar na palavra de Deus para que esse tempo passe. Com certeza vai passar. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem dado uns alerta concernente a este tempo, a este momento. Em Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16, a gente vê aí a presunção do homem e também o que nós devemos fazer para passar esta pandemia. A presunção e a arrogância do homem, os versículos 13 e 14 é muito claro, versículo 13 principalmente, porque ele diz que de forma categórica que amanhã iremos à cidade tal, passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. Isso é a arrogância do homem. E nessa arrogância, o homem porque eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu faço tudo, ele coloca sempre o eu na frente. Mas basta um arauto do rei, chamado Covid-19, para realmente baixar a bola dessas pessoas. E é nesse momento, é nessa pandemia, que esse arauto do rei veio para realmente mostrar o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, e mudar a concepção, porque quando acabar isso, vai ter muita mudança nos dias atuais, no mundo todo, não é só no Brasil, não é só em Manaus, é no mundo todo. E aí, o que devemos fazer? Diz o versículo 14: vós não sabeis que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é a vida do homem, essa é a vida dos presunçosos. Mas o Senhor relata para nós aqui, olha, em vez disso, de fazer isso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, se Deus quiser, se Deus quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, é isso, né? E se Deus, eu digo até para nós aqui, que estamos aqui hoje, estamos em casa também, se o Senhor permitir, domingo, nós estaremos aqui, mas se o Senhor permitir. Então, meus irmãos, que isto aí sirva para a nossa meditação, que sirva para as nossas vidas, e conclamamos que fiquem em casa, porque esse vírus é letal. Meus irmãos, vamos orar para nós darmos prosseguimento ao culto nesta noite. Eu sei que os irmãos estão em casa, possam estar conosco acompanhando todo esse culto, para que nós possamos nos edificar cada vez mais. Vamos orar. Amado Deus, te agradecemos por mais esta noite, Senhor, onde mais uma vez, mais uma noite, mais um domingo, estamos na tua casa, Senhor, de forma em live, e que nós possamos aproveitar essa noite nas nossas casas e meditar cada vez mais na tua palavra, e que possamos crescer no conhecimento, seja com os cânticos que vão ser cantados, a leitura bíblica nesta noite,
e também o estudo da palavra de Deus, que possamos crescer cada vez mais em espírito e em verdade. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Bom, vamos dar prosseguimento, vamos cantar o hino 279 do Voz de Melodia. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos para este cântico. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Salmos. Como hoje, esse mês, é o mês da família, nós queremos ler nesta noite como a nossa meditação, não do estudo, mas a meditação no nosso culto nesta noite.
Leitura bíblica em Salmo 127. Salmo 127. Começando, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus aplique assim essa porção aos nossos corações. Esse texto refere-se mais ao mês da família. Nós tivemos já domingo passado o Dia das Mães e o mês todinho, o mês da família. E nós sabemos que quando nós estamos, quando nós estávamos nessa pandemia, por exemplo, ano passado, nós viemos aqui e fizemos o culto realmente só para as mães. E hoje, e esse ano, no começo desse ano, até agora, nós temos que obedecer sempre à vontade do Senhor. Então, fazemos cada um nas suas casas, ou então distante um dos outros, mas não deixamos de fazer de jeito nenhum. Então esse mês da família, vamos realmente nos regozijar até o final dele, tá certo? Vamos, dando continuidade, vamos cantar mais um hino, o hino 421 do Voz de Melodia, também com a ajuda das nossas irmãs.
cântico edifica o nosso lar. Meus irmãos, nós cantamos, lemos a palavra e neste momento nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Vou chamar aqui o pastor Ailson, que vai trazer a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Então, fique atento, medite enquanto a mensagem está sendo exposta, ok? Boa noite, amados. Quero agradecer aos irmãos que têm feito esse trabalho de estarmos aqui para assim executarmos o trabalho do Senhor, a obra de Deus que não deve parar. Então, nós temos aqui então o irmão Admilson, é o programador. Quero agradecer, a ele tem feito um excelente trabalho. O pastor Ronaldo, o dirigente desta noite. Os cânticos, a Isabelle e a Plícia. O irmão Amós no violão. A Milena na flauta. No piano, a irmã Josiane Soares. E estamos aqui então para trazer o recado de Deus. Deus abençoe suas vidas. Queremos nesse momento então trazer o recado de Deus. Quero ler apenas 3 versículos do Salmo 127 e depois estarei orando.
Então vamos estar lendo Salmo 127, de 1 a 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, porque Tu tens, ó Deus, ó Pai, nos agraciar cada vez mais com as famílias, ó Deus, da Tua casa, as famílias, ó Deus, que estão espalhadas no mundo, assim, Te cultuando, Deus, ó Pai, Te adorando. Então, Deus, prepara nossos corações, como ouvimos, ó Deus, cânticos, ó Deus, que fala, Deus, ó Pai, de família, fala de nós estarmos, ó Deus, ó Pai, firmes no Senhor, glorificarmos e adorarmos o Senhor. Então vem estar nos ajudando, ó Pai. Deus maravilhoso, que a Tua palavra, ó Deus, que ela não volte vazia, que ela alcance os corações. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro agradecido. Amém. O Salmo 127 é um salmo de dependência, é um salmo que ele traz a vontade de Deus, o querer de Deus para si, para as nossas vidas. Este é um salmo que tem uma característica dos sentimentos, dos ensinamentos e sentimentos de Deus, que é a dependência de cada família, a dependência em Deus, que não cada família possa estar pensando e dizendo e vendo a ênfase que é dada neste salmo e outros textos também. Não quero só fixar aqui, mas também vamos estar trabalhando outros versículos para a nossa reflexão neste dia. Nós temos aqui então, neste salmo e outros textos também, refletir a imagem de Deus, refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus em nossas vidas e também representar a imagem de Deus ao mundo, representar também em nossa casa. Nós vamos estar vendo essas três palavras dentro não só desse texto, mas em que as famílias possam estar fazendo isso, com amor e dedicação a Deus. Então aqui a ênfase ela é colocada sobre a futilidade do esforço humano, de um esforço humano de agir sem Deus. No entanto, quero pensar que Deus ele quer que abracemos Ele, que dependemos dEle. É esse, o Deus quer isso. Este salmo então ele encontra-se, especialmente a aplicação dele é uma canção popular entre os peregrinos, quero pensar que entre as famílias, cânticos dos degraus dos salmos. Então as famílias, pensando aqui no versículo 1, as famílias elas constroem casas, elas constroem sentimentos, elas constroem vidas, e elas guardam, as sentinelas guardam a cidade, ambas as atividades que cada pessoa possa fazer também. Se elas fizerem essas atividades com Deus, amém. Se elas fizerem sozinhas, sem a ajuda de Deus, sem a dependência de Deus, o versículo 2 vai dizer que é inútil. Então estamos dando aqui um pano de fundo a respeito do Salmo. O Salmo presente, o qual foi lido também. Então uma família sem Deus, ela nunca pode dizer que vai estar experimentando do Senhor, esse laço espiritual, a convicção de que o Senhor está nos seus relacionamentos. Uma cidade sem muro, sem a dependência de Deus, ela vai acabar, eles vão acabar brigando, devido sem o conhecimento de Deus, vai vir ali o pecado, a corrupção e várias outras coisas. Então, família e governos, cada família, não deixe Deus de fora. A família deve ter Deus no centro, deve ser priorizar o Deus eterno na sua vida e na vida da sua família. Se você está sem Cristo, se você está na tua família, se você não tem Cristo, você não está vivendo as realizações divinas. As realizações divinas, elas não estão na tua vida, na tua família, então você ainda está sendo ali protegido, cuidado por Deus. Mas e as bênçãos divinas? Pense nisso. Faça de Deus a sua prioridade. Faça de Deus a maior
prioridade na sua vida, o maior cargo de elevação, Deus em primeiro lugar. Edifique a sua vida em Deus. Em Deus. A vida sem Deus, ela é vã, inútil, como diz o versículo 2, início do versículo 2. Então pense, todos os trabalhos, toda a carreira que você constrói, eu não sei se você é um médico, um engenheiro, ou apenas aquele que faz o trabalho de limpar as ruas, aquele que faz aquele trabalho, aquele que levanta uma casa, que limpa uma casa, se ele faz com Deus, ele estabelece o quê? Ele estabelece um propósito de dependência em Deus, de glorificar a Deus na sua carreira. E ele vai formar ali o quê? Uma família dependente de Deus, uma família que deve estar ali com os alicerces, colocando Deus nos alicerces. É isso que você tem que fazer. Se você não tem feito isso, faça. Então, o plano de Deus para a família cristã. Qual é o plano de Deus? É a dependência. Se nós não estamos dependendo de Deus, que família vamos ter? Qual é a base que vamos ter? O fato é que a família só pode exercer tal influência, função, se ela estiver na dependência de Deus. Porque se não tiver, ela vai ser mais tarde destruída, como aquela parábola do fundamento. Se você está construindo a tua vida em Cristo Jesus, na fortaleza que é Cristo, na rocha, ou você está construindo, ou Cristo, isto é, se Ele já te construiu, se Ele já te resgatou, você tem que construir agora. Para o crente, o propósito é a vontade de Deus na vida do crente. Aquela pessoa que não tem Cristo, ela não está construindo ainda. Então, quando o Senhor criou o ser humano, Ele já estabeleceu, disse: eu quero que você construa, eu quero ter comunhão com você, eu quero que você faça a sua família voltando-se ao ensinamento bíblico. Qualquer família cristã que conhece a Bíblia e não está praticando a Bíblia está em pecado, está errado, está jogando a palavra de Deus fora. Depois vai passar vergonha. Então, famílias, todas as famílias, peço que possam recordar a palavra de Deus. O que o Senhor quer de vocês nesse texto? Quer que vocês sejam bíblicos, querem que vocês voltem-se para a Bíblia, a aplicação da palavra de Deus. Então vamos aqui aplicar esses conceitos, as visões, a missão, sim, da família, de cada membro, de cada membro da família. A missão da família dentro do plano de Deus. O primeiro conceito aqui da missão da família é refletir. Quero pensar então que aqui é refletir a imagem de Deus. Você, pai e mãe, tem refletido para que os seus filhos possam então estar andando, refletindo a imagem de Deus. Refletir a imagem de Deus é como nós pensarmos quando Moisés, caminhando com o povo de Israel, isso é lá no Velho Testamento, mas também em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai falar lá também, que é um privilégio nós refletirmos a glória de Deus. Essa glória de Deus é um privilégio, e essa primeira aplicação aqui, que é refletir a imagem de Deus em nossas vidas, refletindo a imagem de Deus para que a família, os vizinhos, todas as pessoas possam ter essa visão de refletir. É um privilégio, de todos? Não, de todos que amam a Deus, de todos que buscam a Deus. A aplicação, pensando aqui na vida de Moisés, quando ele desceu e ele estava com o rosto ali refletindo a glória de Deus, e o povo, o povo viu ele, mas ele não sabia que estava com o rosto brilhando, e o povo disse: olha, ninguém consegue olhar para ti. Então pensemos, irmãos, na glória de Deus. Você tem refletido a glória de Deus dessa forma em que as pessoas têm que falar de você, que você está refletindo a Cristo Jesus, a imagem de Deus no teu andar, no teu falar. Será que é difícil? Então pense nisso, irmão, irmã, famílias, pense nisso. Pense nisso, você está se parecendo com Cristo, você mostra Cristo na tua vida. Este é o propósito de Deus. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Está escrito em Romanos capítulo 9, capítulo 8, 29. Esse texto fala dessa serem conforme a imagem de seu Filho, a imagem de Jesus Cristo. Cada um dos crentes, dos cristãos, se não estão parecidos, se não estão buscando serem semelhantes, logicamente nós não vamos ser Cristos, mas nós vamos ser
semelhante, vamos buscar a imagem e vamos estar proclamando, sim, creio eu, irmãos, que esse é o objetivo final de Deus. É que cada um dos cristãos, dos servos dele, da família, se torne semelhante a Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores, imitai que eu imito a Cristo. Então olhe para um homem, e se aquela pessoa está imitando a Cristo, então faça isso, descubra na sua vida. Você tem descoberto, quando você descobre cada vez mais o eu, o ego, você vai descobrir que nós somos falhos, fracos. Por isso temos que falar como João, importa que ele cresça e que eu diminua. Que Deus possa crescer em nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família. Um texto bíblico lá de 1 Coríntios 15, versículo 49, diz lá, é assim, e assim como trouxemos a imagem do terreno, de Adão, assim traremos também a imagem do celestial. É esse momento, irmãos, que temos que pensar em trazer a imagem do celestial, aquele que veio de cima, o Senhor Jesus Cristo. É isso que temos que fazer, irmãos e amigos. Façam isso nas suas vidas. Esses textos estão conclamando a nós estarmos refletindo a imagem de Deus em nossas vidas, a imagem de Cristo. Você tem feito isso? Faça isso. Capítulo 3 de Colossenses, capítulo 3, versículo 10 vai dizer, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A imagem de Deus. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Tem um pensamento e uma frase que ela diz isso. Quanto mais conhecimento de Deus, mais responsabilidade para com Deus. Pense nisso. Cristo, quero pensar que quanto mais conhecemos a Cristo Jesus, conhecemos a sua obra, conhecemos a sua graça, mais e mais o Espírito Santo vai estar nos transformando para ser conforme Ele, conforme a graça que Ele tem nos alcançado. Então esse é um processo até nós sermos alcançados, nós sermos arrebatados por Deus, por Jesus Cristo. Então não desfaleça, olhe para Cristo, não desfaleça, não pare de buscar a Deus, de clamar a Deus, aprenda cada vez mais a obedecer, a se sacrificar sim. Tudo depende de Deus. Não adianta edificar uma casa, edificar vidas. Nós devemos obedecer como Deus pede. A nossa existência, as nossas vidas, a Deus, elas não podem parar. Cada dia, louvem a Deus, glorifiquem a Deus. Efésios 1, versículo 12. Louvem a Deus, glorifiquem a Deus com as suas vidas. Paulo exorta aos Coríntios em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Ali creio que é um versículo que a maioria sabe, que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Será que tem sido isso? Será que tem sido isso na sua vida? Qual é a aplicação aqui? Tudo. Quer comais, quer bebais. É comendo, sim. É bebendo, sim. Ou qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Mas se não vai glorificar a Deus naquilo, você não pode glorificar a Deus pensando mal do teu irmão. Você tem que orar pelos os pensamentos teus, que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Isaías diz isso. Colossenses 3, 1 e 2 vai dizer, pensemos nas coisas do lado alto, busquemos as coisas lá do alto. Então, meus irmãos e amigos, nossas vidas, nossas ações, nossos trabalhos devem ser motivo do amor de Deus. Deve ser um amor a Deus, de uma forma que tudo o que façamos glorifique a Deus. Amém? Glorifique a Deus cada vez mais. Este é um princípio de dependência para refletirmos a Deus. Refletirmos a imagem de Cristo Jesus, o Filho amado. Como é lindo quando uma criança tem um filho e chega ali as vizinhas, os amigos e vão dizer, olha, ele é a cara do pai, a cara da mãe. E não é muito lindo se nós pensarmos, olha, isso aqui, ele reflete a glória de Cristo, ele reflete Cristo, ele parece com Cristo. É isso que temos que ser, refletindo Cristo cada vez mais. A missão da família é refletir Cristo. Você tem feito isso, pai, mãe, filhos?
Vocês têm refletido Cristo? Se tem, amém. Se não tem, busquem fazer isso. Busquem fazer. Olhem aonde estão falhando e façam a vontade de Deus nas suas vidas, refletindo a imagem de Cristo Jesus nas suas vidas, na vida daqueles que estão ao seu redor. A segunda aplicação aqui para a família, para a missão da família, é que a família deve reproduzir a imagem de Cristo na terra. A imagem de Cristo. Nós vamos estar observando o Salmo 123, 127, neste princípio de que devemos reproduzir. O que é reproduzir a imagem de Cristo? É quando lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28, é reproduzir, a família vai reproduzir quem? Você tem filhos, filhas, ou adota alguém, então, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. É uma família que existe, é uma família que prefigura ali um pai, uma mãe e filhos, nos quais eles estão dando fruto, e esses frutos, irmãos, eles têm que darem mais frutos, e eu quero fazer uma aplicação aqui para as nossas vidas. A família, essa família cristã, essa família que está sendo aqui reproduzida, será que ela está sendo reproduzida para glorificar a Deus, ou glorificar a si mesmo? Que missão é essa que a família tem? Qual é o objetivo aqui? O objetivo é que cada família, você que tem a sua família cristã, que o pai e a mãe são cristãos, e os filhos são também, e aí, e aqueles que não são, então ensine a palavra de Deus. Os que são, fiquem mais firmes no Senhor. A família tem a bênção de Deus. Essa família que tem a bênção de Deus, ela vai reproduzir filhos que vão glorificar a Deus, e aqueles que não são, eles vão ter que buscar. O Salmo 27, então, ele trata aqui de um fundamento, o fundamento de dependência de Deus. Nós temos que edificar a vida dos nossos filhos em quem? Em Deus. Uma casa, trabalho, a versículo 1 já diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É aqui, é um fundamento do lar, o lar cristão, um lar cristão. É Cristo quem deve edificar. É Cristo que protege o lar, os filhos, é Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que provê também o mantimento, enquanto estão dormindo. É isso que ele diz no texto. Pois assim Ele dá o alimento, tudo aos seus amados enquanto dormem, enquanto estão dormindo. Ele abençoa, Ele é o fundamento, Ele protege, Ele provê todas as necessidades e Ele abençoa os filhos. Ele abençoa o pai da família, a mãe, com o quê? Com filhos. Filhos é um sinal de bênção. O versículo 3 vai dizer, e os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. Os pais têm que estar fazendo aqui o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 a 9. Vai dizer que os pais têm que estar ali, ensinando à noite, ensinando caminhando de dia, quando se levantar, quando acordar, quando estiver na rede, é tudo, todo o tempo, ensine seus filhos a palavra de Deus. Deus não é contra o trabalho, Deus não é contra o trabalho, o esforço humano não, Ele é a favor sim. Em Provérbios capítulo 31, do versículo 10 até o 29 e 31, vai dizer sobre aquela mulher, a mãe, o marido, que eles trabalham, sim, a mulher é prudente, vai falar ali sobre esse trabalho, mas ali, vamos pensar em uma família que Deus honra quem trabalha. Então Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você trabalhe. O trabalho, ele não exclui ele não deve excluir a vontade de Deus, e não deve excluir a família também. Se pensarmos assim, não, eu vou conseguir um trabalho maravilhoso de ganhar milhões, ganhar muito dinheiro, e eu não quero saber nem do meu pai, da minha mãe, não quero saber, então isso aí o orgulho vai subir para a cabeça, e o que vai acontecer? Vai estar negligenciando a família, os irmãos, amigos, então isso é pecado. Eu quero pensar aqui, aplicando para as nossas vidas, se alguém conhece a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, e não compartilha Jesus, não transmite Jesus, não ensina Jesus, o que está fazendo? Tu está influenciando quem? Tu está negligenciando o presente divino que chegou a ti,
O presente de Deus para a tua família, tu não está passando para a tua família, para o teu filho, para a tua filha, isso é pecado. Os bens materiais e o presente eterno. Irmãos e amigos, você que conhece a Cristo, que Ele é o Filho de Deus, é o presente de Deus, mas se você não está passando Ele, não está evangelizando a tua família, o que está acontecendo contigo então? O que está acontecendo? Está confiando em Deus? Confia em Deus. Leve diante de Deus. A família pode reproduzir vidas. A imagem de Deus, sim. Se nós formos incumbidos para estar multiplicando o povo, foi o povo de Israel, e pensemos agora em nossa família, em nossas famílias, em nossos filhos, em a família da igreja, as famílias da igreja. Então faça um voto diante de Deus. Deus, eu quero viver o resto dos meus dias transmitindo Cristo. Irmãos, eu tenho chorado, clamado, para que muitas pessoas que têm ido para os hospitais, que elas possam conhecer Jesus Cristo, ou que elas nem cheguem a um hospital, se elas foram afetadas pelo Covid-19, mas que elas possam conhecer Jesus Cristo. Se tiver oportunidade de conhecer, então faça isso. Se entregue, confesse Jesus Cristo, confesse a Ele o teu pecado, que Ele vai limpar o teu coração. Você não vai ter mais falta de esperança. Se você não tem esperança em Jesus Cristo, se você não tem esperança eterna, é Ele que te dá. Mas para isso, você precisa confessar que é pecador, que Ele é o Salvador, reconhecer que você nunca vai chegar a Deus. Infelizmente, sabemos que muitas pessoas estão indo embora sem conhecer o Salvador. Então, que imagem você tem passado de Cristo? Família, que imagem você tem transmitido Cristo, reproduzido Cristo? É a semelhança de negligência? De quê? Sabemos que a nossa imagem foi afetada pelo pecado de Adão, mas a família tem a tarefa de estar, sim, transmitindo, discipulando. Em Gênesis capítulo 9, versículo 1, vai falar ali sobre Noé, que Deus fez uma aliança, sim. Essa aliança foi que Noé e seus filhos deveriam estar multiplicando as descendências, e eles fizeram isso. Até então, no capítulo 11, vai dizer sobre a Torre de Babel, em que eles queriam construir uma torre, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, chegarem a Deus. E Deus disse, não é assim. Eles estavam unidos, mas não é dessa forma. É glorificar a Deus do jeito que Cristo pede, que Deus pede. Então, em Cristo Jesus, o plano redentor, Ele faz com que a família... eu fui alcançado pelo meu tio, pela minha tia. Eu fui alcançado porque alguém me evangelizou, porque alguém gastou tempo comigo na Bíblia. Eu me recusava a ouvir a Bíblia, a ouvir a palavra de Deus. Eu falava que coisa maçante, que coisa chata. Mas foi aquelas tardes de domingo, de irmão Israel, meu tio Wilson, que fizeram isso comigo. Você tem gastado tempo com alguém, dizendo para ele, se ele não crer, se ele não receber, ele não vai para os céus. Por que ele não vai para os céus? Porque ele não depende de Deus, ele depende dele mesmo, ele pensa que a vida é dele, e o fôlego de vida quem dá é Deus. Então, em Cristo Jesus, famílias, irmãos, amados, façam isso, reproduzam vidas dependentes de Deus, pessoas que são dependentes, que dependem de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer, mas recebereis o poder ou a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a visão e a missão da igreja, da família. Qual é? É evangelizar Jerusalém, que é a tua casa, os teus vizinhos, que é a Judéia, e Samaria até os confins da terra. Samaria e até os confins da terra. Que outras pessoas possam fazer isso, sim, mas a visão é essa, que a família possa evangelizar, que a família possa estar mostrando Cristo, evangelizando, estando na dependência de Deus. E começa onde? Na tua casa. Começa com a tua vida e a tua família. Pais, influencie seus filhos. Se você tem uma esposa que ela não é crente, então se o pai influencie sua esposa com a tua vida na palavra de Deus. De geração em geração, Deus quer que muitas pessoas conheçam a Cristo. Conheça, alcance os seus entes queridos. Não pare de cessar, de falar, de orar.
você vai ver que Deus vai agir. Mas Ele quer agir primeiro na tua vida. Você está demonstrando Cristo na tua vida? Como você tem reproduzido Cristo na tua vida? Se você não dá testemunho, o que a gente ouve muitas vezes é: olha, eu não quero ser crente como aquele, crente como aquela. Não, aquela família lá nem parece ser crente. É o primeiro testemunho, é o teu, da tua família. Cristo está sendo reproduzido na tua vida e na vida da tua família. Se tiver, amém. Se não tiver, busque essa semelhança. Busque reproduzir a palavra de Deus. A vida de oração, de leitura, de testemunho. A terceira aplicação aqui, a missão da família. A missão da família nos planos de Deus é que ela deve representar, ela representa a imagem de Deus. Será que ela tem representado a imagem de Deus? Êxodo capítulo 18, versículo 19, ali vai falar sobre Moisés e sobre Jetro, e vai falar sobre: ouve agora, o versículo diz: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Você ser um representante de Deus, nós sermos representantes de Deus, ou sacerdote de Deus. Então você está no meio de Deus, você é um canal de bênção àquela pessoa que não conhece Deus. Pense nisso. E Deus já tinha falado em Gênesis capítulo 12, de um adiante ali, para Abraão também ser uma bênção. E agora, para Moisés, dizer, era um canal, Êxodo: se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus. Imagine só o recado de Deus. O sogro de Moisés estava vindo ali dizendo: Moisés, essa carga é pesada para ti. Ele foi um conselheiro, ele disse: olha, vai dividir entre 100, entre 500, vai colocar líderes, organizar, apaziguar ali as discussões. O Jetro era um homem prático, em sentido de quê? De estar trabalhando as famílias, trabalhando e representando Deus. Você tem representado Deus na tua vida, na vida da tua família. Eles podem olhar para ti e dizer assim: ele anda com Deus, ele transmite a mensagem de Deus, ele vive Deus. Eu gosto muito de um cântico do Voz de Melodia, que diz: eu vi Cristo em ti. Eu vi Cristo em ti. Isso é profundo. Eu me preocupo com isso, com a minha vida. Eu choro, eu clamo a Deus. Pensamentos, palavra e ação. Nós temos que estar nos examinando. Para quê? Para não cairmos no pecado. Se cairmos, vamos confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, pensemos nos valores da família, nos valores que nós estamos representando Deus. Não somente como o propósito de refletir Deus no lar, ninguém deve saber mais nada, e refletir Deus, reproduzir vidas que andem com Deus e representar Deus. Você tem um grande papel, nós temos um grande papel diante de Deus. Essa representação aqui como um embaixador. Você é um embaixador de Deus, a Bíblia diz que nós representamos Deus. Pense nisso. Se Deus leva a sério o seu chamado, o chamado dele é a tua vida, porque é ele quem chama, é ele quem te livra, quem te protege, e você não está levando a ele a sério. Então pense na tua vida, o cuidado que Deus está tendo para contigo, para com a tua família. Você está dependendo dele. Você agora, nesse momento, ele pede para que você possa pensar, refletir que atitudes você tem tomado em toda a questão que está sendo demonstrada na sua palavra. Porque ele tem feito isso, ele cuida, como ele diz aqui, ele te dá bênçãos, ele é abençoador, ele abençoa com filhos, ele te abençoa protegendo. Ele diz que os filhos da mocidade, os filhos são poderosos. O versículo 5 diz: bem-aventurado, feliz o homem que enche deles a sua aljava, a sua vida. São filhos que vão estar ali ajudando os pais mais tarde. Qual tem sido a tua postura? Esses 3 alvos, essas 3 visões, depende de você. Jesus Cristo, Ele quer que sejamos seus representantes. Ele quer que sejamos seus representantes aqui na terra, por todo o tempo que vamos estar aqui na terra vivendo.
se Deus me levar amanhã, então seja a vontade de Deus, eu tenho que representar Ele, eu tenho que refletir Ele, eu tenho que reproduzir Cristo. Então, eu quero dizer aqui no versículo 28, de 18 ao 20, de Mateus, 18 ao 20, ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos convocados por Jesus Cristo, convocados a representar Ele. Você tem representado o Senhor aqui nessa terra? Como também diz um texto lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz ali que os homens nos considerem como ministros de Deus. Ministros de Deus primeiramente, e depois dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros dos mistérios de Deus. Somos convocados aqui então a tal mandamento, tão grande mandamento, que ainda está em vigor. Alguns creem que não tem necessidade de pregar mais, que vão se converter assim, não. Creio eu que na palavra de Deus diz que nós temos que anunciar, temos que transmitir a todos aqueles que pudermos transmitir, que estão ao nosso redor. Sim, para eles ter essa comunhão que temos. Como é que eles caíram da graça? Eles estão separados da graça, da humanidade. Você entende? Compreende que temos que fazer isso? Chegamos então à conclusão de nossa missão, nossa visão e os valores da família. Mediante refletir a imagem de Cristo, reproduzir servos, reproduzir vidas com o Evangelho de Cristo, que nós não temos mensagem, a mensagem é de Deus, é a palavra de Deus, e os valores representados. Quais são os valores que você tem buscado representar? Irmãos, é triste quando ouvimos que, olha, o crediário daquele crente não compra mais fiado aqui. Por quê? Porque ele não tem crédito, ele não tem palavra, e não é isso que o servo de Deus tem que fazer, ele tem que ter palavra, ele tem que ser homem. Estamos demonstrando o plano de Deus, o plano de Deus para a família, qual que é? É a dependência. Não é independência, não é dependência. Temos que depender de Deus, porque Ele, sim, é Ele que atinge os nossos corações, é Ele que atinge para nós refletirmos a Ele. Refletir aquela luz, como alguém já falou. Pega um espelho, meio-dia no sol, e reflete aquela luz. Nós somos aquele espelho. Você está sendo esse espelho, você está refletindo aquela luz, a luz do sol que simboliza, como você está simbolizando Cristo na tua vida. A luz de Deus tem que refletir, Ele é a luz. Você deve pensar em refletir Deus nessa missão, a imagem de Deus, caminhar com Deus. Qual é a nossa visão? Como reproduzir ou projetar projetos para quê? Para evangelização, para dizer, não, eu quero conquistar vidas para Deus, que a minha vida seja para ganhar pessoas para Cristo Jesus, sermos mordomos de Deus, aprovados por Deus. Então, estamos atingindo a luz, estamos atingindo o mundo com a luz de Cristo em nós, estamos glorificando a Deus, refletindo a glória de Cristo em nós. Nós temos sido sal da terra, por onde quer que andemos, temos que mostrar o sal de Cristo. E também exercermos influência em nossa família, amando a nossa família, vivendo com a nossa família, sofrendo com a nossa família. Deus vos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos desafia, ó Deus, ó Pai, a vivermos, ó Deus, ó Pai, refletindo, Pai, cada vez mais a Tua graça, a Tua glória em nossas vidas. Reproduzindo pessoas, Pai, discipulados, ensinando, Pai, a Jesus Cristo, ensinamentos bíblicos, ó Deus, ó Pai, e que as famílias, elas venham, ó Pai, estar representando, ó Pai, os valores bíblicos, os valores, ó Pai, que devem ser de glorificar o Teu santo nome, de estarem, ó Deus, ó Pai, agindo conforme a Tua bondade e as Tuas misericórdias em suas vidas, ó Deus. Abençoa, Santo e amado Deus, cada vez mais as famílias, ó Deus, ó Pai. Abençoa, Santo e amado Deus, a Tua igreja. Eu te peço, ó Deus, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o Senhor edifique as nossas vidas e as nossas casas. Amém.
Meus irmãos, ouvimos a mensagem da palavra de Deus e, como foi muito bem colocado pelo expositor, a questão da constituição da família. E se você não sabe, o mundo todo ele é constituído por família. Se não tivesse a família, não existiria o mundo, não existiriam as pessoas. Então, em famílias, então devemos honrar as nossas famílias e através do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, vamos cantar mais um hino, mais um cântico, cântico 56, cântico 56 do HL. Irmãos, estamos encerrando mais um culto. Eu quero dizer para os irmãos que obedeçam às determinações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que pede para que nós fiquemos em casa. Então fiquem em casa, porque realmente esse vírus ele veio justamente para provar a nossa fidelidade no Senhor.
Então, que nós possamos obedecer para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Vamos orar para encerrar o trabalho do Senhor nesta noite. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos e está na tua santa presença. Sabemos as dificuldades de cada um dos irmãos, justamente nesse tempo. Nós, em Cristo Jesus, jamais sabíamos que ia acontecer esse período. Primeiro de tudo, nós não sabemos porque ninguém é onisciente, onipotente, de forma nenhuma. Mas sabemos sim que iremos permanecer debaixo da tua palavra. Se o Senhor quiser e permitir a nossa vida na terra, nós ficaremos. Porque bem sabemos, Senhor, que cada joia preciosa, cada irmão, cada pessoa que é convertida ao teu nome, vai permanecer, porque a tua palavra nos exorta. E que cada um sendo fiel aos teus preceitos, às tuas determinações, nós permanecemos e ficaremos para pregar o teu santo evangelho. A nossa maravilha hoje, a nossa função na terra é justamente pregar o teu santo evangelho. Que tu possas abrir a oportunidade nesse tempo, Senhor, de nós chegarmos às pessoas e falar do teu santo evangelho para que as pessoas se entreguem ao Senhor Jesus. Senhor Deus, toma conta de cada família neste mês, Senhor, abençoando cada família, toma conta de cada irmão, cada pai, cada mãe, cada filho, e que durante este mês possamos estar em paz contigo em nossos corações. Te pedimos, não porque temos merecimento, mas em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.